Vamos rodar o nosso quadro Memória para a gente celebrar a primeira conquista do São Paulo. Fez aniversário ontem. E aí os jornais, em 92, no dia de hoje, traziam, por exemplo, a Gazeta Esportiva, o melhor futebol do mundo. Hoje a gente comemora a conquista. Na época se comemorava a atuação do São Paulo. O melhor futebol do mundo. E o Estado de São Paulo trazia essa manchete aqui, ó. A técnica e Tele fizeram a diferença em Tóquio. Técnica e Tele. E a Folha de São Paulo trazia que o São Paulo empolga e vence o Mundial. É diferente da empolgação de uma comemoração. É a empolgação do bom futebol. Eu estava lendo a reportagem do Estado de São Paulo, atribuindo ao Tele boa parte dessa vitória, porque o Barcelona fez 1-0 com o Stoichkov e mandou no começo do jogo. Só que aí o jornal destacou a frieza do São Paulo, que só time bem treinado consegue ter. Você sai atrás no marcador, olha o Miller, meu Deus. Acalmou, entende o jogo e foi tocando a bola. E aí o jornal destaca que o Tele fez mudanças para o segundo tempo. Ele recuou o Raí, por exemplo, e que o Barcelona ficou perdido. E o São Paulo passou a focar no lado direito da defesa do Barcelona e aí deu uma espécie de nó no Cruyff, com o Raí recuado e o time torto para o lado direito, explorando o que era a fragilidade do Barcelona, que atuou nesse jogo com 3 zagueiros. Esse foi o destaque do Estadão na época, para um jogo marcado por 2 gols. 2 gols marcados pelo Raí. E aí, meus amigos, os campinhos. Vamos colocar os campinhos lado a lado. Vocês vão ver que o time do Barcelona era muito bom no papel também. Bom, o São Paulo, ele tinha o Zete, a defesa era Adilson e Ronaldão, o Vitor e o Ronaldo Luiz eram os laterais, Pintado era o volante, depois entrou o Dinho no segundo tempo no lugar do Toninho Cerezo, que completou o time no setor criativo, com o Raí e o Cafu, que era um falso ponta-direita na época, fechando o meio-campo. E no ataque, Palim e Miller. O Barcelona tinha o Zubizarreta, aí 3 zagueiros, o Ferrer, o Coman e o Witt. O Witt é um armador e, segundo o que eu estava lendo, os jornais contaram que o São Paulo explorou muito o lado dele nesse jogo. No meio-campo, o Baqueiro, o Guardiola, o Eusébio e o Amor, e o Begirenstein, Stoichkov e o Laudrup. Tá na esquerda o Witt, mas nesse jogo realmente ele jogou pela direita, segundo eu li os relatos, e foi assim que o São Paulo foi campeão do mundo. Você viu esse jogo na França, por acaso, Eric? Não vi ao vivo, mas eu lembro bem. Lembro bem porque o Raí, o futebol brasileiro, na época, o futebol brasileiro era o que era, justamente, espetacular, e uma coisa inovadora, Tele Santana, Raí, não sei, e também era tão longe, a gente não via muitas imagens. Então, de repente, a gente imaginava além do que era, mas para nós franceses, Brasil naquele momento era um futebol genial, futebol de ginga, de drible, de força, era um conjunto de tudo. Me dói ver você falar Brasil era. Não tem como... mas um time leve, né? Um time que saía para o jogo, Palinha, o Miller, o Cafu, o próprio Cerezo, com qualidade de jogo. Você tinha a turma ali, até o Pintado, era a turma que fazia o trabalho sujo. Põe o campinho de novo, põe o campinho de novo. O André Hernan, se quiser comentar com a gente, fique à vontade. Vamos pôr o campo. Esse time do São Paulo, ele impressionava muito mais pelo futebol do que pela escalação no papel. Não que a escalação seja ruim, muito pelo contrário. Zete, goleiro de Copa do Mundo, Toninho Cerezo, jogador de Copa do Mundo, Raí, Cafu e Miller, jogadores de Copa. E hoje, a gente nem imagina um clube brasileiro tendo um elenco desse patamar. Mas é que o time do Barcelona também era muito bom no papel. E esse time do São Paulo, assim, a diferença dele é justamente naquilo que destacava o Estadão. Que era um time muito bem treinado, sabia muito bem o que fazia. O Tele, ele dirigiu o São Paulo já desde 90, né? Tinha perdido uma final em 90, ganhado o Brasileiro de 91, aí ganha a Libertadores de 92, conhecia muito bem esse elenco. E eu quero destacar de novo o Estado de São Paulo, para a gente plugar, porque destacava a alegria do Tele, que não tinha um Mundial até então, tinha fracassado com a seleção brasileira nas Copas de 82 e 86. Coloquemos, por favor, o Estado de São Paulo. E o dia em que Cruyff perdeu a arrogância, estava lendo esse texto. É porque o Cruyff chegou ao Japão achando que ia ser um passeio. Eu só pegar a taça e vai embora. Vai pegar a taça e vai embora. E viu um show do time paulista. André Hernan, diga lá.
O Guardiola, eu já li uma entrevista do Guardiola, que o Guardiola, o jogador, mesmo se preocupava muito com a questão tática. E esse jogo ficou tão marcado para ele que depois ele foi conhecer e se aprofundar um pouco mais do trabalho do Tele Santana, para você ter uma noção de como o Tele mexeu naquele time, como foi, além de um grande jogo, um jogo tenso, foi um jogo tático, né? Então, assim, o Guardiola já citou o Tele Santana em entrevistas, dizendo que naquele jogo aprendeu muito com aquele que é chamado pelos São Paulinos como o mestre Tele, né, André? Mestre Tele. E aqui tem umas perguntas, por exemplo, tá aqui, ó, Fernando Lavieri. Fernando, a sua pergunta diz muito do que virou o futebol brasileiro. Ele pergunta aqui, deixa eu só emparelhar para a gente mostrar a pergunta dele. Pergunta aqui pra gente se o Tele já era um visionário por ter jogado com apenas um volante. Você sabe, Fernando Lavieri, tá aqui a pergunta dele. Toninho Cerezo é volante, só que Toninho Cerezo é um volante craque, e a gente, em algum momento da nossa vida no Brasil, perdeu essa referência de que volante é craque também, como Falcão, como Toninho Cerezo. Eu acho volante não é só Dinho, Pintado, não. Cerezo é volante. Eu acho que é muito importante que o volante tenha qualidade técnica porque ele começa a jogada. O passe saindo redondo lá de trás é uma enorme chance de chegar redondo lá na frente e não chegar quadrado. Então, essa qualidade, inclusive, com os zagueiros. O São Paulo, campeão do mundo, ele conseguia ter a força física, né, e a qualidade técnica, a leveza, o improviso. O Tele deixava o time improvisar. Você tinha o Vitor, que era mais físico, o Ronaldão, que era só físico, e o Pintado, que era o cão de guarda. Agora, todos os jogadores sabiam sair para o jogo. O Adilson, o Ronaldo Luiz tinha técnica, Cafu, Cerezo, Miller, Palhinha, Raí. E quem não tinha, o Tele ensinou, né? Que é o caso do Cafu. Isso. Quem pôde acompanhar, eu cobri esse time aí em 94, já não era o grande São Paulo, foi vice-campeão da Libertadores, mas quem via os treinamentos via o quanto esse time era bem treinado e o quanto o Tele era um obcecado pela perfeição. Fundamento.